Congresso Online de Soluções Sustentáveis. Estamos aqui hoje com o professor Maurício Waldman. É uma honra recebê-lo aqui no Congresso, Maurício. Muito obrigado, Lucas. Sou que agradece pela gentileza do convite e espero que minha contribuição seja de modo a agregar um valor preferencialmente bom, né, para o Congresso. Muito obrigado. Maravilha, Maurício. Para começar, você poderia falar para o público aí que vai assistir o Congresso sobre um pouco da sua formação, os livros que você escreveu, rapidamente contando um pouco sobre eu acho que essa coisa de escrever livro é um pouco cansativa, né? Um pouco laudatória, né? Eu prefiro falar assim que eu sou uma pessoa que sempre teve uma preocupação com a questão ambiental, de várias formas, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu era obcecado em saber o que tinha na lata de lixo de casa. Então eu pegava a edição de domingo do Estadão, despejava o lixo e ficava separando para ver o que tinha. Meu pai não gostava muito dessa história, certamente. E também, fora a questão do lixo, eu sempre tive uma proximidade muito grande com questões culturais, que também, obviamente, integram a temática ambiental. Então, quando eu era criança, por exemplo, além de gostar de bicho, eu tinha assim, uma obsessão em virar índio. Então, eu chegava em casa, eu tirava a roupa, punha uma tanguinha, tinha uma tanguinha me preparando, né? Preparada para mim, um cocarzinho, um arco e flecha, me pintava, ficava o dia inteiro vestido de índio. Né? E meu pai perguntava para mim, mas velho, o que esse menino vai virar quando crescer? Ele não sabia que eu ia virar antropólogo, que é uma das minhas formações, aliás. Então eu creio que essa questão do meio ambiente veio assim, de diversas origens, inclusive porque meu pai não é brasileiro, ele é polonês, e a Polônia, como qualquer outro país da Europa Oriental, a questão dos recursos são questões de vida e morte, né? Não são questões que você pode brincar. Se você não tiver tudo organizadinho para o inverno, você não vai pegar um resfriadinho, você pega uma pneumonia e parte para o segundo andar. Então a questão ambiental, num país como a Polônia, ou num país como a Rússia, ou a Ucrânia, ou a Alemanha, os países do norte da Europa, é uma questão de vida e morte. E meio que isso acabou passando para a minha formação, no sentido de entender que os recursos não são infinitos, que eles têm que ser preservados, e a partir daí é que eu me senti motivado a escrever. Eu não sou uma pessoa que escreve coisas com as quais eu não tenho uma relação direta. Quer dizer, a questão ambiental passa pela minha forma de pensar e de agir. Assim penso eu. Pode ser que eu esteja exagerando em algum momento, um pouco essa ordem, né? Então, a partir daí, eu escrevi vários livros. Estou atualmente com 16 livros publicados. Provavelmente publico mais 2 esse ano, que são 2 textos sobre água, 2 livros sobre a questão dos recursos hídricos. E nesses 16 livros tem um pouco de tudo, porque a questão ambiental não é uma questão que você possa centralizar num tema específico, falar de educação ambiental, falar da água, falar da biodiversidade, falar das mudanças climáticas, falar do lixo, falar da questão da matriz energética, quer dizer, é muito amplo, né? Então, 16 livros, são 16 livros que eu escrevi dentro de alguns temas que eu diria que são preferenciais, ou se não são preferenciais na minha obra, na minha cadência de textos, são pelo menos bastante claros, bastante insistentes, que seria a questão da água, que é uma questão que eu tenho uma passagem, uma trajetória muito importante, não só, novamente falando da questão da obra e da pessoa, não só como uma pessoa que escreveu sobre água, mas também como um ativista da água. Eu já participei de várias campanhas de defesa da represa Bilis, várias campanhas de mobilização de defesa dos recursos hídricos da Grande São Paulo. Fiz um doutorado em geografia na USP sobre água, sobre abastecimento público de água, que aliás é a maior tese de doutorado da geografia, são 5 volumes e 2 milhões de caracteres, é a minha, né? E também tem um pós-doutorado em água, mas aí no caso em relações internacionais, mas é água. Sim. E o lixo, que eu diria que é outra questão que eu tenho uma passagem muito forte. Escrevi vários textos, vários livros, vários papers acadêmicos, participei de muitos congressos, seminários, ocupei cargos na área de lixo. Eu fui chefe da coleta seletiva de lixo em São Paulo. Aliás, eu também fui secretário de Meio Ambiente de São Bernardo do Campo. Aliás, eu também fui assessor de Chico Mendes nos anos 80, quer dizer, eu tenho uma passagem como militante ambientalista que é muito forte. E na questão do lixo eu tenho um livro que foi publicado pela editora Cortez, que é Lixo, Cenários e Desafios, que foi um dos 10 finalistas em 1.337 títulos com o melhor livro de ciências naturais, no ano de 2011.
Né? E fora isso também tem alguma contribuição, já não é tão incisiva quanto é para a água e para o lixo, na área de educação ambiental. Então, quando eu trabalho em educação ambiental, eu trabalho bem nesse sentido de pensar uma ecologia urbana. Não ficar pensando no passado ecológico, mas ficar pensando no futuro ambiental. Olhar para frente, não adianta ficar pensando coisas que não fazem sentido no dia a dia. Então, uma educação séria, justa e decente, né? Porque é imoral falar de coisas que a pessoa não pode resolver. Não é você que vai resolver o caso do urso polar no Ártico. Esse é outra história. Absolutamente. Né? São governos, entidades. Né? Você tem que fazer o que você pode fazer aqui agora. Na tua casa, na tua escola, no teu local de trabalho, com teus amigos. Isso eu acho que eu digo acho porque não tenho a pretensão de achar que estou certo, que isso é a última palavra. Estou num congresso, então, portanto, está para discutir, não estou para ficar dando lição de moral para ninguém. Com certeza. Não é? Então, eu acho que esse é o caminho mais correto, de você pensar questões e práticas dentro da vida real, das condições objetivas com as quais você vive. Eu quero aproveitar também esse gancho, que eu acho que foi muito legal que o professor Maurício comentou, é que o grande diferencial que nós buscamos com o Congresso é extrair na essência de cada profissional que está dando palestras, que irá dar palestras, que está nos dando entrevistas, são práticas, né? Práticas que empoderam o cidadão, a pessoa que está lá, que ela possa fazer imediatamente. Porque nós estamos num momento, né, Maurício, que a gente precisa de atitudes que sejam... A sustentabilidade não pode ser mais um peso, né? Práticas sustentáveis não podem ser enfadonhas, chatas, de jeito nenhum, distantes da realização, né? De jeito nenhum. E eu acho que isso o que você comentou é muito pertinente, né? Nesse sentido de que, olha, a gente precisa ter técnicas que estejam nas minhas mãos. E tem muita coisa. Bom, né? aí olha, Lucas, aí o céu é o limite, né? Porque quando você se dispõe a fazer alguma coisa e você fazer, não é esperar que o Estado diga para você como é que você tem que fazer. Exatamente. Não é a prefeitura dando ordem para você, é você. Você tem que interiorizar essa ideia e partir, né, para ação. Não é ficar só no teórico. Então, inclusive eu até gostaria de citar um livro meu, Vou Tomar Liberdade, que é o Guia Ecológico Doméstico, que é um livro que eu escrevi há muitos anos atrás, pensando exatamente essa temática. Né? Quer dizer, menos papo, mais ação. Chega de manifesto em favor do urso panda. Vamos partir para a luta, amigos. Vamos tentar resolver em cima daquilo que você está no teu alcance. Sim. Então vamos fazer compostagem de material orgânico em casa. Vamos separar todo o material reciclável e entregar para os catadores. Vamos fazer coleta de água de chuva. Vamos colocar lâmpadas econômicas. Vamos fazer conservação de energia. Vamos fazer preservação de água em casa. Sim. E no trabalho, na escola. Não é? Para você começar a tornar a questão ambiental uma questão que não é propriamente, digamos assim, uma forma de você ganhar a vida, mas ser um modo de vida. Sim. Né? Ser Sim, um modo certeza. de vida, e não uma forma de você ganhar a vida, escrevendo, ganhando dinheiro com isso, entendeu? Dando palpite na vida alheia. Chega dessa história. Vamos começar a tornar a ecologia um modo de vida real, uma prática real. E começar pela casa, inclusive. Seria muito pretensioso dizer, Maurício, que a gente poderia dizer que ter atitudes e hábitos sustentáveis hoje talvez seja até um pressuposto para a nossa sobrevivência? Bom, isso não há dúvida nenhuma, porque, olha, Lucas, desculpe a liberdade, nós estamos numa sinuca de bico. Com certeza. Não tem planeta para aguentar esse tranco muito tempo mais. Eu não gosto de fazer terrorismo, não gosto de ficar criando fantasmas, mas nós estamos numa sinuca de bico. E se algo não começar a ser feito a sério, não é assim pelo governo, por todas as pessoas, por todas as instituições, inclusive o governo, que deixa muito a desejar, né? Parece que o governo não está muito preocupado com coisas públicas ultimamente. Sim, sim. Pelo que a gente pode ler na imprensa, parece que o público, a questão pública é a última preocupação do poder público, né? Desculpe a liberdade de falar desse modo, né? Mas o poder público tem que se engajar a sério nisso, porque não é uma brincadeira. Quando a gente começa a pensar que o Brasil, por exemplo, é um país onde, né, você tem, entre muitos exemplos, você tem 20% da água do mundo. Quer dizer, cada 5 gotas de água doce do planeta, uma é verde e amarela. Né? E você tem falta d'água, quer dizer, é isso que eu estou entendendo. Você consegue ter uma crise hídrica num país que tem o maior quinhão de águas doces do planeta. Né? Sendo que país que não tem água, como Israel, está sobrando água, e aqui está tendo falta d'água. Quer dizer, é isso que eu estou entendendo? Quer dizer, então isso é um descalabro. Isso não é aceitável. Surreal. É surreal. É surreal, isso né? para falar do lixo.
O lixo é outra coisa assim, que me deixa assim, simplesmente em estado de fúria. Embora seja um tema que eu trabalho muito, né? Sim. Eu fico simplesmente ensandecido quando eu fico soterrado pelos dados que você vê, as estatísticas, que são assombrosas. São assim, coisas de deixar qualquer um indignado. Quer dizer, como é que pode o Brasil, que é 3% da população do mundo, gerar 5,5% do lixo mundial? Isso não faz sentido. Se a gente é 3% da população, deveria gerar 3% do lixo. Ah, mas não é a população, é a economia. Bom, não seja por isso. Nós somos 3,5% no PIB global. Então deveria ser 3,5% do lixo. Não podia ser 5,5%. Não pode ser 6%. Então tem uma questão aí que não é redutível a categorias clássicas, que eu considero assim absolutamente inadequadas, macroeconômicas, que elas não explicam tudo. Elas explicam uma parte do problema, não explicam a totalidade, né? Por exemplo, isso a teoria econômica não explica. Se você é 3,5% da economia mundial, você deveria ser, pela lógica econômica, 3,5% do lixo mundial. Sim. Né? Você não explica por que São Paulo é o terceiro polo mundial gerador de lixo. Só perde para Nova York e Tóquio. Quer dizer, como é que pode São Paulo, que é o 15º PIB urbano, gerar mais lixo que Berlim? Alguém pode me explicar? Como é que pode São Paulo gerar mais lixo que Londres? Não, como? Eu quero entender. Gerar mais lixo que Roma, gerar mais lixo que Xangai, mais que São Francisco, mais que Chicago. Quer dizer, isso é um absurdo. Então isso mostra que a questão ambiental é uma questão que obviamente tem que ser resolvida também no plano econômico. Por outro lado, ela não pode ser restrita a isso. Isso é um erro teórico cabal. Você está no caminho errado se não pensar que também tem uma categoria cultural, que tem uma categoria social, uma categoria política, né? Você tem vários elementos que estão influenciando na hora que você gera lixo, na hora que você consome água, na hora que você consome energia, né? E tudo isso são elementos que fazem com que a gente tenha que pensar seriamente, né? E nós somos um grande gerador de lixo no mundo, somos um país que depreda muita água, somos um país que consome energia de forma muito inadequada. Então a gente começar a pensar seriamente em questões que façam com que se retroajam, né? Sim. Que os problemas ambientais recuem e não se acentuem, como estão se acentuando. Agora, Maurício, você pode dizer pra gente qual é o problema ou os problemas ambientais que devem ser solucionados com mais urgência? Olha, eu não sei se eu tenho gabarito para falar como é que vai resolver o problema. Eu vou falar uma ideia, uma linha de pensamento que eu tenho trabalhado e que novamente vai dizer respeito àquilo que a gente já comentou através de uma pergunta sua, que é água, lixo e energia, que é a seguinte: a gente tem que começar a pensar esses três fatores num bloco só. Porque olha só, né, a gente está passando por uma crise de energia. Se as pessoas pararem para pensar um minuto, não precisa mais do que isso, um minuto, elas vão perceber que hoje a gente tem uma crise hídrica, uma crise energética e uma crise do lixo. Então por que será que a crise do lixo, a crise da água e a crise da energia são concomitantes? Não, por que elas estão acontecendo no mesmo tempo? Alguém vai dizer para mim que isso é obra do acaso? Eu quero crer que não. Tem uma lógica que explica que a crise da água, a crise da energia e a crise do lixo estão acontecendo juntas, não é? Então a gente tem que começar a encarar essas três crises como sendo uma coisa só e pensar o nosso papel para resolver as três de uma vez só. Acho que essa é a questão. Então, né? assim, são três problemas ambientais que Você no primeiro resolve momento através da parecem... casa, você resolve através de atitudes de cidadania, através de atitudes de compartilhamento, de solidariedade. Em que no primeiro momento eles estão separados, né? Aparentemente eles são três distintos, mas... Mas basta ver onde eles acontecem. Não acontece na sua casa? Então resolve Sim, aqui. interessante, muito bom. Resolve no trabalho, resolve na empresa, resolve na escola, na igreja, no templo, na mesquita, na sinagoga, sei lá onde. Muito Não é? bom. Onde puder resolver, qualquer espaço para resolução é sempre um bom caminho, né? Porque aí, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, eu gosto muito de uma coisa que ela dizia, né? A Madre Teresa de Calcutá, né? Ela disse uma vez o seguinte, que a atitude dela, né? As pessoas às vezes falavam que era uma gota de água no oceano, mas ela retrucava e dizia: porém, o oceano sem a minha gota d'água vai ser menor. Muito bom. Não é? Muito bem colocado por ela, hein? Não é? Então acho que é Maravilha. isso. Então também de cada gotinha que a gente tiver no dia a dia, em todos os lugares que a gente passa. Eu acho que é isso. Muito bom. Professor Maurício, a gente quer agradecê-lo muito
pela sua participação aqui como nessa entrevista para o Congresso Online de Soluções Sustentáveis. Informamos vocês aí que além dessa entrevista, o professor Maurício vai fazer uma palestra incrível. Aguardem. Obrigado.